Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira com a voz um pouco rouca, mas preparando aqui porque vai ter que falar muita coisa. Muito mesmo, que o final de semana foi espetacular. Basicamente todos os jogos mereceram nossa atenção, tiveram um detalhezinho que vale a pena de comentar. Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo da semana. A gente já sabe, você já sabe como é que funciona, né? Se passar batido alguma coisa nesse vídeo, já manda o alerta aqui embaixo. Deixa o seu recado que a gente volta aqui na terça-feira para falar do Monday Night Football e também terminar de passar limpo as coisas importantes do final de semana. Incrível mesmo, tá? Um final de semana espetacular. Então, ó, já deixa essa curtida no vídeo, seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado assim que sair o vídeo novo. Lembrando que você pode colaborar com o Toque Passa fazendo parte do nosso clube de membros. Temos aqui a Gisele Lima Santos e também o Felipe Ishihara, os dois novos membros do nosso clube de membros. O Felipe já entrou no nosso grupo no Telegram para bater papo de futebol americano. Já estão concorrendo a prêmios, né? Todo mês aqui tem o sorteio de uma camisa da Fanatic Sport Nation, parceiraça do canal. Aqui embaixo tem o link com cupom de desconto. E quando chegarmos em 100 membros, está quase chegando, quem sabe até o final desse ano, vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros e vamos nessa, tem muita coisa para falar, mas muita mesmo. Roda a vinheta. Vou começar direto aqui com a vitória do San Francisco 49ers sobre o Tampa Bay Buccaneers. O confronto entre Tom Brady e Brock Purdy, né? O Tom Brady que estava 7-0 contra calouros. Primeiro jogo do Brock Purdy. E o Mr. Irrelevant foi lá e massacrou. Foi um samba de uma nota só da equipe do San Francisco 49ers, passando o trator para cima do Tampa Bay Buccaneers. E a minha função aqui é chegar e mandar todo mundo acalmar. Calma, Brock Purdy, Mr. Irrelevant, né? A última escolha do draft, não é mais irrelevante, talvez seja o nome mais comentado da NFL nessa segunda-feira. E eu tenho que falar para você não se empolgar. Calma, o Brock Purdy... Aí você olha os números dele, você vê a atuação do Brock Purdy e eu vou falar assim, cara, como é que eu vou falar pra você não se empolgar, né? O cara jogou muito bem, os números dele aqui, ó, 16 de 21, 185 jardas, 2 passos para touchdown, uma confiança, uma presença de pocket. A gente vai falar aqui que, putz, o sistema do Shanahan, ele é amigável para quarterbacks, então é fácil, você troca as peças, você prepara um time pro Trey Lance, coloca o Garoppolo, depois entra o Brock Purdy e tudo continua fluindo normalmente. Mas olha o jeito que o Purdy joga, né? Os 2 passes dele para touchdown foram passes longos, passes de mais de 20 jardas, 27 jardas lá para o McCaffrey, com a pressão chegando, né? Tava chegando ali para tomar o sack e ele consegue fazer a conexão. Depois uma conexão de 32 jardas com o Ayuk. E nada de passe curto, né? Que a gente via bastante com o Garoppolo, passe curto e o cara ganha com as pernas. Não, foram passes que voaram até a beiradinha da endzone e aí o cara só fez a recepção e entrou. Então você fala assim, cara, tá jogando bem. E o Purdy ainda anotou um touchdown terrestre, né? O primeiro touchdown da partida ali com o envolvimento do Purdy com ele correndo para a endzone. Mostrou muita confiança, foi empolgante. Só que aí a gente tem que dar aquela arrefecida, tem que jogar um pouquinho de água na fervura, porque senão já começa aquela história que já ganhou tudo. E eu peço um pouquinho de calma. A gente já viu nessa temporada mesmo calouros aparecerem do nada, jogadores reservas aparecerem, fazerem grandes partidas, depois irem caindo na realidade quando os adversários vão conhecendo um pouquinho melhor o seu estilo de jogo. A gente tem que dar uma acalmada também, porque do outro lado estava o Tampa Bay Buccaneers, que é uma das grandes decepções dessa temporada. Segunda-feira, muito agito, embalo, gente falando assim, cara, aquela vitória nos instantes finais que é para virar o ritmo do jogo. Mas vamos lá, primeiro lugar foi contra a equipe dos Saints, um dos times mais fracos desse ano de 2022, e além disso não foi a primeira vez que a equipe do Tampa Bay Buccaneers teve aquela vitória que era para girar a chave, né? Contra os Rams foi assim, uma vitória nos últimos instantes, e só é uma vitória de virada desse jeito porque você se coloca num buraco. A equipe dos Bucks se colocou num buraco contra os Saints, tinha se colocado num buraco contra o horrível time dos Rams e conseguiu 2 vitórias. Contra os Rams ainda, depois foi para Munique, venceu o jogo contra o Seattle Seahawks, falou assim, e agora a chavinha virou e o time vai adiante. Não é, né? É uma equipe fraca, ok, problemas na defesa, desfalques, mas o problema é muito mais profundo, o time é mal treinado, tá? O trabalho do Todd Bowles é horrível, muito ruim mesmo, você percebe pelas faltas. Teve um passe para touchdown de 68 jardas do Brady pro Evans, uma bobeada da defesa da equipe dos 49ers, que volta por um holding, então apaga tudo. Vamos para os playoffs, tá? 6-7, campanha negativa de novo, vamos acabar indo nos playoffs, porque é demérito, né? Essa NFC Sul tem muito time ruim, então
Alguém tem que ir, é pela obrigação, mas não merece. É um time que, para mim, vai fazer figuração na pós-temporada. Lembrando que o Brady tem 45 anos e é o último ano de contrato dele com a equipe do Tampa Bay Buccaneers, mas falou que o ano que vem todas as possibilidades estão abertas. Talvez ele volte a jogar, talvez ele se aposente, não sabe o que vai fazer. Não tem ninguém mandando mais na vida dele, né? Ele decide o seu caminho. Já a equipe do San Francisco 49ers, o torcedor tá empolgado lá e, cara, deve estar só um pouquinho com o pé atrás por conta da situação do Deebo Samuel. O Deebo saiu machucado, saiu chorando, temia-se um problema no joelho, menos pior, que parece que é só um problema no tornozelo, então não deve acabar com a temporada dele, mas deve perder um tempinho. Tem talento suficiente, mas é bom ter, principalmente na era dos playoffs, você ter os caras ali todos, né? O Deebo é um jogador fundamental, foi fundamental nessa partida do San Francisco 49ers, anotou inclusive o primeiro touchdown do jogo. As coisas foram ainda melhores para os 49ers porque os Seahawks conseguiram perder para o Carolina Panthers do Sam Darnold, né? Acabou a magia lá da equipe dos Seattle Seahawks. Hoje estaria fora dos playoffs, tem campanha 7-6, o time saiu agora da zona de classificação para a pós-temporada, está atrás dos Giants, vai ser uma briga interessante. Vem a equipe dos Lions aí aparecendo e dando um sinalzinho que também podem brigar por essa última vaga. Semana que vem, o Seattle Seahawks tem confronto direto contra os 49ers e basicamente decide o título da divisão, né? Hoje eles estão 2 vitórias atrás da equipe dos 49ers, podem ficar 3 vitórias atrás, com 3 rodadas para acabar a temporada regular, e aí a coisa complica mesmo, tá? Então tem que ver a derrota ali, eu achei, né, lamentável da equipe do Seattle Seahawks. Nessa segunda janela aqui que a gente teve, né, que foi o mesmo instante que estava tendo a vitória do San Francisco 49ers, inclusive a TV americana para de passar o jogo do San Francisco 49ers em dado momento e passa a mostrar o Carolina Panthers. Você vê como que foi uma lavada para cima, como os Bucks não fizeram nada. A gente teve um jogo lá da AFC Oeste entre Chiefs e Broncos, o jogo que eu transmiti na tela da ESPN 4 junto com o Thiago Alves, e eu falei que ia ser um bom jogo, falei para você que ia ser divertido, que valia a pena você olhar, tinha um favoritismo claro, mas prometia ser um jogo interessante porque tinha uma defesa boa da equipe do Denver Broncos que poderia dar um trabalho. E, cara, chegou um certo momento que eu falei, mano, eu prometi os caras um bom jogo e no fim vai ser um escova aí, um atropelamento. A gente chegou a brincar que ia ser um 7-1, porque a diversão parecia resumida ali ao que? É um passe engraçadinho do Mahomes, mais um dele lá pro McKinnon, ou a besteira do Russell Wilson, naquela interceptação na pick six pro William Gay, que acabou sendo até humilhante, né, que ele dá um stiff arm ali, deixa derrubado o Russell Wilson, tudo parecia que ia ser horrível, 27-0 em 25 minutos de jogo, tá tudo tranquilo, mas a maré virou, né, restando um pouquinho mais de 4 minutos, para dar aquele gatilho e a gente ficar pensando no Brasil entregando o jogo em 4 minutos, né, a gente dá uma desconcentrada, mas faltando 4 minutos para o final do primeiro tempo, a maré virou para a equipe do Denver Broncos. O Mahomes foi interceptado e a gente já tinha visto isso acontecer em algumas situações. A defesa faz uma grande jogada, mas o ataque não rende. Na campanha anterior a essa interceptação, o Jerry Jeudy saiu bravo, xingando, reclamando, porque queria o passe para ele, as coisas não estavam dando certo. Dessa vez, o Russell Wilson consegue aproveitar, consegue um touchdown com o Jerry Jeudy dentro da end zone. Bom, aí a bola volta pro Mahomes e agora vamos acalmar, né? Vamos dar uma segurada aqui nessa emoção. E aí interceptado de novo, cara. Foram 2 interceptações nos minutos finais do primeiro tempo e 2 touchdowns da equipe do Denver Broncos. Mais uma vez com o Jerry Jeudy dentro da endzone. Então, aquele 27-0 já vira 27-14. A primeira posse de bola é da equipe dos Broncos no segundo tempo. E os caras vão lá e conseguem marcar mais um touchdown. Uma campanha muito rápida de 75 jardas em 5 jogadas apenas. Com um screen pass de 66 jardas para o Marlon Mack, né? Ali teve uma pressão vindo. Primeiro tempo, a defesa dos Chiefs foi muito pressionando ali o Russell Wilson, né? Mandou muitas blitz para cima dele, ele sofreu muitos sacks, mas dessa vez ele percebeu muito bem a pressão chegando, encontra o Mack livre, e aí quando você manda mais gente para pegar o seu quarterback, você deixa mais espaço no fundo do campo.
o Mac conseguiu ali passar pelos adversários e anotar um touchdown. Deu uma catada de cavaco no final ali, pensei que ia ser uma cena um pouco parecida com o Daniel Jones, não ia cair sozinho, teve o contato antes para ele perder o equilíbrio, mas ele consegue chegar até a endzone e anotar o touchdown. E aí nós temos um jogo que estava 27-0 virando 27-21. É uma partidaça, vai ser um grande jogo. Né? A equipe dos Chiefs, o ataque não engrenando, 3 and out, não consegue ir adiante. E aí, só no finalzinho do terceiro quarto é que eles conseguiram dar um respiro, conseguiram um touchdown ali com o Juju Smith-Schuster, né? Teve uma recepção para touchdown, dá um respiro, volta 2 posses. Mas não acaba a partida, mesmo com a saída do Russell Wilson. O Russell Wilson sai com uma concussão, uma pancada, um lance muito forte ali na beiradinha da endzone. Entra o Brett Rypien e você fica imaginando, cara, agora, né, agora acabou ali, porque o Russell Wilson tinha encaixado, tava funcionando, e agora não vai dar mais certo. Não, numa tentativa de quarta descida, eles conseguem o touchdown, de novo com o Jerry Jeudy, uma partidaça, né, com 3 recepções para touchdown, e, cara, foi muito mais sorte do que juízo da equipe do Kansas City Chiefs. 14ª vitória consecutiva sobre a equipe do Denver Broncos, 15ª vitória do Mahomes fora de casa contra adversários da divisão, mas que acende um bom alerta, tá? Eu não gostei nada do que eu vi de novo da equipe do Kansas City Chiefs. Não gostei contra os Rams, que dificultaram um jogo que poderia ser muito mais fácil, perderam contra os Bengals e agora de novo a gente viu muitos problemas. A defesa conseguiu boas jogadas, né? A pick six do Willie Gay, a interceptação do Snead, que era basicamente do Chris Jones, da pressão do Chris Jones em cima do Rypien, conseguindo ali forçar um passe mascado que fica pendurado e cai no colo do Snead, mas contra o pior ataque da NFL, conseguiu ceder 28 pontos. Grandes jogadas, reacendeu uma chama da equipe do Denver Broncos. Então, pode custar caro nos playoffs, precisa prestar atenção. Acho que o torcedor dos Broncos perdeu, mas ficou um pouquinho animado, porque viu um ataque que não tinha visto até então. Enquanto isso, o time dos Chiefs, o torcedor dos Chiefs, venceu a partida importante, claro, segue ali brigando pela primeira posição, pelo first seed, mas saiu, né, cara, e aí? Como assim? 28 pontos para os Broncos? É um pouquinho preocupante, tá? A equipe dos Chiefs não confirmou o título da divisão, porque no outro jogo que precisava ali, né, tinha que vencer o seu jogo e torcer por uma derrota dos Chargers, os Chargers foram lá e venceram o Miami Dolphins no Sunday Night Football, esses jogos que foram alternados, né, o Chiefs e Denver deveria ser o Sunday Night, mudaram e colocaram os Chargers contra os Dolphins. Grande partida do Justin Herbert, grande jogo mesmo, muito bem. Tendo o Mike Williams e o Keenan Allen saudáveis, a coisa fica um pouquinho melhor, né? Ele foi 39 de 51, 367 jardas, um passe para touchdown, um time que fluiu mais e alerta também para a equipe do Miami Dolphins. Olha, partida muito ruim do Tua, tá? De novo, um jogo muito ruim. Semana passada ele foi mal contra o San Francisco 49ers, mas você fala assim, cara, era contra a defesa dos 49ers, a melhor defesa da liga. É normal você ter uma dificuldade, não encaixou, o dia não estava legal, não deu certo, mas não, né? Foi 10 de 28, um passe para touchdown, 145 jardas, passes errados, de novo, que a gente viu de problema na semana passada, a gente voltou a ver no Tua, preocupante, tá? Preocupante, um aproveitamento aí de pouco mais de 30% nos passes, não é legal de se ver contra uma defesa dos Chargers que não tinha o Derwin James, né? Então, os Chargers a gente está acostumado a ver entregar a paçoca, de querer se complicar, tentou se complicar ali, teve o touchdown do Tyreek Hill recuperando o fumble, em que o pessoal estava comemorando já o fumble e esquece o Tyreek Hill. Semana que vem os Dolphins saem fora de casa de novo, né? Eles fizeram 2 jogos fora de casa lá na costa oeste e agora eles vão até Buffalo para encarar os Bills e pode ser um jogo que pode até tirar o time da zona de playoffs, né? É preocupante, 8-5, engata essa sequência, perde 3 jogos, a gente pode ver uma situação reversa dos Dolphins com relação ao ano passado. Ano passado com o Brian Flores, o time começa, vence o primeiro jogo, depois perde uma sequência de jogos, e aí tem uma recuperação que deixa na beiradinha da zona de playoffs e não vai para os playoffs por detalhes. Nesse ano pode ser reverso, começa muito bem,
funciona muito bem, de repente as coisas vão caindo. Não gostei da atuação do Tua, com a conexão com o Jaylen Waddle estava totalmente fora de prumo ali, não tinha, preocupante o que aconteceu com o Miami Dolphins. E vão encarar a equipe do Buffalo Bills, que venceu os Jets, uma vitória importante também para manter a ponta da AFC, calendário complicado, né, da equipe dos Bills aqui até o final do ano. E essa vitória foi interessante principalmente por contar pela pressão que a defesa conseguiu fazer no Mike White. Tudo bem, é o Mike White, mas é ajustadinho esse time dos Jets, né? E nessa semana que eles perderam o Von Miller para o restante da temporada, era um cara muito importante, eu cansei de falar aqui como ele é importante, como eu esperava que ele fosse um cara determinante para mudar o destino dos Bills nos playoffs, então a gente fica um pouquinho de pé atrás. A defesa foi capaz de manter esse jogo zerado por muito tempo, né? Porque a equipe dos Bills teve 5 punts nas 5 primeiras campanhas. O ataque não engrenava. O primeiro quarto foi 0-0. Eles conseguiram um 7-0 no primeiro tempo, demoraram tempo demais para conseguir um touchdown e a defesa fazendo o seu papel. Então, isso é importante, né? Foi uma vitória mais importante do que bonita. Uma situação parecida ali com os Chiefs, mas, né, sem acho que correr tantos riscos assim. O calendário, como eu disse, não é fácil, mas com a inconsistência dos Chiefs, dá para pensar que esse time pode chegar lá e levar o first seed e conseguir levar o time a tranquilidade para jogar em casa. É que tem jogo contra os Bengals fora de casa e esse jogo pode ser bastante complicado, tá? Cara, sobre os Jets, é incrível, né? Eu olho esses Jets aqui, 7-5, aliás, estão 7-6 agora, né? E eles podem perder a vaga de playoffs, a vaga de playoffs estão fora nesse momento, né? Mas eles podem ser ultrapassados pela equipe do New England Patriots nessa Monday Night Football. Se os Patriots vencerem, eles passam os Jets, empatam em 7-6 na campanha, mas vão ter a vantagem de ter vencido os 2 jogos. Venceram os 2 jogos, mas eu olho os Jets e falo, cara, é mais time que os Patriots. Sabe, me passa muito mais confiança. Eu acredito que esse time vai brigar muito mais nas partidas e brigou contra a equipe dos Bills do que o time de Boston, né? Eu não confio tanto assim nos Patriots, né? A gente vai ter um time, né, a passagem aqui dos Patriots sobre os Jets, achando que os Jets são um time melhor. Situação parecida tem lá na AFC Norte, porque a liderança da divisão ela é do Baltimore Ravens, mas vamos falar sinceridade, né? Os Ravens venceram 16-14 o Pittsburgh Steelers e não mereceram em momento algum, né? Venceram porque o Mitch Trubisky lançou 3 interceptações e mesmo com 3 interceptações do Trubisky, quase que consegue a equipe do Steelers vencer a partida. Acho que até merecia, né? O Trubisky entrou porque o Pickett sofreu uma concussão logo no comecinho da partida, né? E acabou tendo que sair de campo, entrando no protocolo. Tudo bem, mas o Raven tava com o Tyler Huntley, o Huntley sai machucado no final e também com outra concussão, mas não é ruim de ver, um jogo muito ruim mesmo, um jogo que não me convence. A equipe do Baltimore Ravens tem 9-4, tá na liderança porque venceu o confronto direto que teve até aqui com a equipe do Cincinnati Bengals, mas semana que vem tem de novo esse confronto e eu vejo um grande favoritismo para a equipe de Cincinnati. Cincinnati que ontem conseguiu exorcizar um fantasma de vencer o Cleveland Browns, acabar ali com a sequência de 5 derrotas seguidas para a equipe, para o rival do estado, né, rival lá de Ohio. O Cleveland Browns tinha vencido 5 jogos, 4 contra o Burrow. Burrow consegue sua primeira vitória, e numa situação que é interessante até, né, porque os Bengals jogaram sem o T. Higgins, sem o Tyler Boyd. O Tyler Boyd sai ali, primeiro alvo para ele sai com o dedo machucado, e mesmo assim o ataque funcionou. Claro que ter o Ja'Marr Chase faz uma grande diferença. Chase é um cara espetacular, Chase teve aí suas 10 recepções, 119 jardas, um touchdown, muda o jogo. A defesa dos Browns até faz um bom papel, consegue algumas coisas, consegue deixar esse jogo mais aproximado, mas muitos erros, né? Teve um lance que era para chutar, né, um punt, e aí tem um roughing the punter e complica a vida dos Browns, devolvem a bola para a equipe dos Bengals e os Bengals aproveitam. Naquela campanha anotam um touchdown, o jogo estava bem mais equilibrado, estava sem pontuação ainda, e eles conseguem abrir uma certa vantagem à equipe de Cincinnati. Boa vitória, né? Importante em casa, mantendo essa sequência aqui de vitórias, o time ganhando confiança cada vez mais e pode até sonhar com o first seed, por que não? Vai ter confronto direto contra a equipe do Buffalo Bills, então dá para imaginar, esse time aqui vai dar trabalho. Você imagina só
completo, chegando nos playoffs, né? O T. Higgins, o Boyd jogando, com o Ja'Marr Chase, o Irving conseguiu boas jogadas também, 2 recepções, 58 jardas, um touchdown. Então vão aparecendo outras pessoas. A defesa tem seu valor, tem seu mérito, tem sua credibilidade também. Tudo bem que você deu o primeiro touchdown para o Watson, né? O Watson conseguiu ali seu primeiro touchdown ofensivo da equipe dos Browns em 2 jogos. O cara de 230 milhões de dólares, produtividade por enquanto muito pouca, né? Os Browns vão se despedindo aqui das chances de playoffs, eu acho muito complicado, com 8 derrotas, conseguir uma vaga na pós-temporada, mas esse time dos Bengals me passa bastante confiança. Eu gosto desse Bengals. Falar do Denver Broncos, né? Comentei aqui o Denver Broncos, eles estão matematicamente eliminados, junto com a equipe do Houston Texans, são os 2 times eliminados na AFC, que não tem nenhum time classificado por enquanto. E os Texans, olha só, hein? Cara, conseguiram meter pressão no Dallas Cowboys, né? Um jogo que pra mim parecia uma barbada, uma das maiores barbadas do final de semana, e o otimista vai olhar o copo meio cheio, né? Vai virar e falar assim, pô, olha só, instantes finais, os caras conseguiram ir lá, a defesa apareceu, conseguiu impedir um touchdown, numa quarta pra touchdown, na linha de 3, né? Tá tudo, vai dar certo, a defesa apareceu, e o ataque depois, campanha de 98 jardas até anotar o touchdown da vitória. Ok, 2 minutos, ter a liderança, mas era contra o Houston Texans. Contra o Houston Texans, David Mills, cara, venceram um jogo na temporada. Foi lá em outubro, e vocês sofreram, tá? É que você tem que ter um número impressionante de erros para conseguir perder pro Houston Texans. Tem que fazer um esforço sobre-humano para conseguir perder. Então o torcedor dos Cowboys falou assim, cara, tá, eu tenho um amigo, né, os caras, pô, mano, sério mesmo, que a gente vai conseguir perder pro Houston Texas, um jogo que é pra estar empolgado, que é pra estar animado, e os caras vão conseguir fazer essa, então, mais sorte do que juízo também para a equipe do Dallas Cowboys nesse final de semana, o time do Mike McCarthy, como eu sempre venho frisando, tá, um time do Mike McCarthy é capaz de fazer besteiras desse tamanho, e cara, escapa com uma vitória sobre o Houston Texas, jogando em casa, desse jeito. Então, olho na equipe do Dallas Cowboys, quem sabe, também sirva de lição. Os caras, esse jogo já era vencido, né? Já tinha ganhado antes de entrar em campo, pode ter entrado um pouquinho mais apagado, achando que já estava tudo tranquilo, e aí depois se vê num buraco, se vê numa situação complicada e é difícil recuperar, né? Mas como eu falei, contra os Texans permite esse tipo de erro que sirva de lição para o time mais adiante não cometer novamente. Confiável mesmo para mim, a equipe do Philadelphia Eagles, o único time já classificado para os playoffs, né? Já ganhou a sua vaga na pós-temporada, não levou a divisão ainda, porque tem essa briga contra os Cowboys, ainda tem chance dos Cowboys passarem os Eagles, mas os Eagles conquistaram sua 12ª vitória, uma derrota apenas, atropelou o New York Giants, encarou os Giants, era um jogo fácil, foi lá, 41-8-22, 21-0 rapidinho, sabe, mantendo sempre a tranquilidade, que eu falei dos Cowboys, vai pegar um jogo que teoricamente é fraco, passa por cima, arrebenta, depois você descansa, que foi o que aconteceu com os Eagles também, inclusive contra os Texans, né? Passa o carro por cima, depois você vai tirando a galera, dá aquela sossegada, toma até uns touchdowns no segundo tempo, mas já tava tudo pronto. Os Eagles não tomaram conhecimento, o Jalen Hurts para mim, olha, parece um bom candidato a levar o prêmio de MVP, ainda mais esse final de semana que o Mahomes não passou tanta confiança, 3 interceptações, né? Eu acho que eles têm sim, acho que pode ter saído desse final de semana até como favorito a levar o prêmio de MVP, 21 de 31 dos passes, 217 jardas, 2 passes para touchdown, 7 corridas também, 77 jardas, uma carregada para touchdown, muito bem, o Hurts. E os Giants são 7-5-1, semana que vem, final contra o Commanders. Commanders que foi o duelo da semana passada, eles terminaram empatados, né? Commanders descansou nessa semana, só pensando na equipe dos Giants. Decisão, tá? Uma derrota na semana que vem, dificilmente, quer dizer, provavelmente vai tirar a equipe dos Giants da pós-temporada. E os Eagles estão numa situação mais confortável, né, e vão levar essa primeira posição da NFC para mim, sem muitas dúvidas. Quem vem atrás é a equipe do Minnesota Vikings, que fez um duelo que deixou os Lions pensando que podem chegar nos playoffs, podem complicar a vida do New York Giants. Vitória da equipe dos Lions por 34-23, num jogo que, olha, a gente falava que ia ser um jogo divertido, que prometia muita emoção, muito touchdown, ponto para cá, ponto para lá. E foi exatamente o que a gente viu, né, cara? Que jogo incrível, jogo espetacular.
A equipe dos Vikings tinha muitos desfalques na defesa, então era natural que pegando um adversário embalado na casa deles e com esses problemas todos na defesa, na secundária, todos os setores da defesa tinham problemas ali, então poderia rolar essa derrota. Derrota nos turnovers, foram fumbles ali do Alvin Cook, fumble do TJ Hawkinson, mas talvez tenha sido o melhor jogo do Kirk Cousins na temporada e talvez um dos melhores jogos na carreira dele, né? O cara foi 31 de 41 nos passes, 425 jardas, 2 passes para touchdown, muito bem mesmo, né? Soltando o braço e conseguindo conectar. Justin Jefferson teve 11 recepções, 223 jardas, incrível também o Justin Jefferson, mas quem brilhou também foi o Jared Goff, né? Cara, foi bem, ele foi 27 de 39 nos passes, 330 jardas, 3 passes para touchdown, com o DJ Shark com uma recepção, o Amon-Ra St. Brown também, o Jameson Williams anotando touchdown. Bom jogo da equipe do Detroit Lions, 6-7, tá sonhando. Pode sim sonhar com vaga na pós-temporada. Acho que eu dei uma boa passada no geral. Teve também a vitória do Jacksonville Jaguars sobre o Tennessee Titans, deixando mais confusa ainda essa situação de pós-temporada. Tudo bem, né? Os Titans tendem a levar a divisão, estão 7-6, e quem está brigando agora na AFC Sul é o Jacksonville Jaguars com 5-8. Não acredito que os Jaguars vão conseguir tirar essa desvantagem, vão conseguir ir para a pós-temporada, ganhar a divisão. Mas os Titans vêm Cara, foi só a gente elogiar, né? Incrível, incrível mesmo. Nesse momento é o pior time entre os campeões da divisão. É o quarto colocado, o quarto seed nesse momento e caindo de produtividade. Preocupante. Tannehill jogando mal, time, né, não encaixando. A gente elogiou tanto a equipe dos Titans. Para mim era uma vitória contra os Jaguars, que era aquele momento de dar uma recuperada, recuperar o moral. Caindo, franca decadência da equipe do Tennessee Titans. E a gente vai falar, nessa terça-feira, eu venho para contar o que acontece no Monday Night Football, né, entre Patriots e Arizona Cardinals, e é claro que tem um Power Ranking, né, o meu top 10, o bottom 3, né, os últimos 3 times da temporada, os piores 3 times da temporada, até aqui, e os 10 melhores no Power Ranking, de só 10, não faço a lista inteira. Então fica ligado aqui no Toque Passa, nessa terça-feira a gente volta. Beleza, pessoal? Aquele abraço e até amanhã.